Bom dia mais uma vez. Vamos começar a nossa lição da Escola Bíblica Dominical. O título hoje é Sermos Exemplos. Ser exemplos. Um exemplo que vai estendendo não só por aqueles que são oficiais da Igreja, como também a qualquer crente, a qualquer membro de Igreja, a qualquer discípulo do Senhor Jesus Cristo. Somos todos encorajados a sermos exemplos da nossa postura cristã e procurar, com essa postura irrepreensível, ganhar também almas para o Evangelho, ganhar almas para o Senhor Jesus Cristo. Por isso, convido aos irmãos para abrirem comigo Epístola 1 Timóteo, capítulo 3 e seguintes. 1 Timóteo, capítulo 3 e seguintes. Diz assim a palavra de Deus, vou ler. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso, de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição, com toda a modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da Igreja de Deus, não neófito, para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Da mesma sorte, os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dados muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância, guardando o mistério da fé em uma pura consciência. E também estes sejam primeiro provados, depois sirvam se forem irrepreensíveis. Da mesma sorte, as mulheres sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. Os diáconos sejam maridos de uma mulher e governem bem os seus filhos e suas próprias casas, porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te bem depressa. Mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Nós vemos aqui aquilo que podemos considerar as orientações que o apóstolo Paulo deu para com aqueles que desejam servir na igreja. E essas recomendações, que são recomendações vinculativas, porque nós sabemos aquelas recomendações que podem ser facultativas e há outras recomendações que são recomendações vinculativas. As primeiras ficam no domínio optativo. A pessoa pode acatar, como pode optar por não acatar. Enquanto que as segundas são obrigatoriamente de cumprir. Quando é vinculativo, tem que haver, tem que cumprir. Só pena de eventualmente surgir situações que não se coadunam com aquela admoestação. E aqui nas passagens que nós vemos, essas recomendações têm a ver com as qualificações dos oficiais da Igreja. Porque a Igreja, como sabem, ou julgo que deveriam saber, que a Igreja é composta por não só oficiais, ministros, mas também pessoas que vão ocupando diferentes áreas de ministério com vista a aperfeiçoamento dos santos, como em outras passagens também vamos cruzar. E aqui é interessante que o apóstolo Paulo começa, em primeiro lugar, com as qualificações do pastor. E usa aqui outras expressões, bispo,
tanto a expressão bispo, episcopos, no grego, ou que também tem outras formulações de proemene, o proeminente, e pastor também, acabam por ter tudo a mesma ideia, acaba por encerrar a mesma ideia. Mas nós vemos aqui, e vou usar as duas versões para poderem compreender melhor o alcance daquilo que vou lendo e também a explicação que eu vou dando. Na versão de João Ferreira da Almeida, diz: esta é a palavra fiel, que é a palavra digna de confiança. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Se alguém deseja o episcopado. O apóstolo Paulo expressa aqui: se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Não há nada mais especial do que desejar servir integralmente no reino de Deus. Mas não só em servir integralmente no reino de Deus, como cuidar também, fazer questão de cuidar do rebanho do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, voluntariar para servir, mas acima de tudo estar na linha de frente, no serviço. E isto requer, de alguma certa forma, não só convicção, vontade, desejo, paixão, mas ao mesmo tempo tem uma recompensa, porque é excelente coisa que uma pessoa poderá almejar. Nós sabemos que o ser humano, em princípio, tem uma tendência de querer ir para sítios que lhe dão logo ganhos imediatos, lucros imediatos. Se porventura fizerem sondagens, mesmo dentro das igrejas, poucas pessoas se disponibilizam para servir integralmente na obra de Deus. Porquê? Porque numa perspectiva do mundo, a pessoa corre riscos de não ter, enfim, de não ganhar muito dinheiro, ou pelo menos falando daqueles que procuram encarar o ministério pastoral de forma mais honesta. Porque sabemos que há outros que não são honestos e usam essa forma de serviço cristão para se enriquecer. Mas isso não são, neste caso, não são esses que nós estamos a falar, porque estes são falsos. Mas aqueles que têm o verdadeiro chamado, que desejam de boa vontade servir, devem contar que, em princípio, não vão ter riquezas. Não vão. Porque o ministério pastoral não é um ministério para se enriquecer. Por isso as pessoas tendem mais a querer ir para áreas que eventualmente vão enriquecer mais facilmente. Porque além de que o ministério pastoral não dão riqueza, a pessoa não se enriquece logo, mas também tem muitos sobressaltos. A pessoa corre o risco de vir a passar por necessidades, etc, etc. E como nós vemos, muitos pastores que passam mal porque a igreja não consegue ajudá-los. Há essa situação. E nós vemos isso não é só, enfim, em Portugal, mas muitas outras partes do mundo. Corre-se o risco de ter sempre alguma dificuldade. E não é só de hoje, isso desde a história do cristianismo. E mesmo os servos de Deus sempre tiveram dificuldades, sempre tiveram, enfim, enfrentar desafios. Por isso, e para não falar de outros desafios de outras ordens, que faz com que muitas pessoas não querem aderir a esse ministério. Mas nós sabemos que é excelente ministério, porque aos olhos humanos pode não ter riqueza imediata, mas tem grande riqueza a esperar-nos no céu, a esperar aqueles que desejam, de boa consciência, fazer este ministério. Por isso aqui, o apóstolo vinca esta grande verdade: se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Mas aqui também não é só desejar que habilita uma pessoa. Porque há pessoas que possam querer desejar, mas não estão qualificados para exercer esse ministério. Só boa vontade não é suficiente. Porque a pessoa também tem que ter requisitos
necessários para ser bispo, para ser pastor, para ser presbítero. Tem que ter qualificações. Não pode só dizer, eu quero. Há pessoas que querem servir de facto. Têm até vontade de querer ser pastor. Mas tem que ter requisitos. Tem que ser qualificados. Desde logo, a qualificação, postura de vida. Tem que ser pessoas honestas, pessoas confiáveis, como nós vamos ver de seguida, pessoas de boa reputação. Mas isso só por si não chega. Tem que ter conhecimento da palavra de Deus. E não é conhecimento superficial. Tem que ser pessoas que têm conhecimento aprofundado. Não só têm esse conhecimento, mas que têm a capacidade de poder transmiti-lo e ensinar aos outros. Estão a perceber? Logo, só o desejo por si não chega. Envolve componente de experiência prática e também de experiência espiritual, de conhecimento espiritual. Por isso, o desejo só, não chega, mas é já um caminho andado. Mas também há outros requisitos que devem complementar este desejo. Nós acreditamos que se a pessoa deseja de facto, Deus também capacita a pessoa. Não estou a falar daqueles que desejam ardentemente e de forma desprendida. Deus também vai habilitando, acreditamos, essas pessoas a poderem reunir estes requisitos. É um processo. Até porque, para desejar ardentemente esse ministério, para querer esse ministério pastoral, de forma como está a ser pedido aqui, há um princípio que está por detrás, que o apóstolo Paulo não menciona, mas que nós sabemos, que é o próprio Deus que vai estimular isso nas pessoas. É Deus que chama. Estão a perceber? Para uma pessoa desejar, quando falo aqui desejar, num bom sentido do termo, de uma forma de boa fé, de forma mesmo de servir, sem qualquer tipo de interesses contrapartida. Quando uma pessoa tem este sentimento, é Deus que lhe coloca este sentimento, ou seja, Deus que está a lhe chamar. Logo, Deus também capacita e habilita essa pessoa para reunir esses requisitos. Pronto, não está claramente aqui, mas nós podemos cruzar. É Deus que chama. Os verdadeiros pastores, os verdadeiros homens e mulheres que estão no serviço, no ministério da igreja, são Deus que lhes chama. Mas para cumprir este propósito, Deus coloca-lhe também esse desejo de querer servir. Porque o querer, tanto o efetuar, vem sempre de Deus. Mas no versículo 2 diz, convém, pois, que o bispo seja irrepreensível. E nós entramos aqui já naquilo que eu estava a mencionar, das qualificações. E nessa lógica, o bispo deve ser uma pessoa de boa reputação, uma pessoa irrepreensível, uma pessoa que os outros veem e reconhecem que é uma pessoa, de facto, que se adequa ao ministério pastoral. Não pode ser qualquer um. E nem pode ser uma pessoa qualquer. Tem que ser uma pessoa, de facto, que tem uma boa reputação. E esta boa reputação tem que ser uma pessoa irrepreensível. Quer seja do seu ponto de vista espiritual, ponto de vista ético-moral, e ponto de vista familiar, e ponto de vista em qualquer círculo do seu relacionamento, da sua vivência diária. Tem que ser uma pessoa irrepreensível. Não pode ser uma pessoa manchada. Não pode ser uma pessoa que as pessoas apontam o dedo. Não se pode ser uma pessoa que tenha condutas inapropriadas, como nós vamos ver nos versículos depois a seguir. Mas tem que ser uma pessoa irrepreensível e de boa reputação, como diz a outra versão. Mas além disso, tem que ser marido de uma mulher. Perguntar-me-ão, mas isso também não é assim coisa de especial, porque, pelo menos no nosso contexto, as pessoas, a lei não permite as pessoas terem mais do que uma mulher. Mas uma coisa é o que a lei diz, outra coisa é a realidade prática da vida. Porque apesar da sociedade em que nós vivemos, que é uma sociedade que se opõe à poligamia, mas isso não quer dizer que as pessoas só têm
o marido ou uma mulher. Não. Podem não ser legitimados isso do ponto de vista legal e até social, mas vão fazendo as coisas às escuras, às escondidas. Vão tendo amantes. Qualquer pessoa que está atento à situação sabe muito bem disso. Isso é pão de cada dia. Quer seja na nossa convivência, nós vamos ver isso, quer seja na literatura que vamos lendo, quer seja nas próprias novelas que vamos assistindo, quer seja próprias notícias que vão passando por causa de algumas fatalidades que advêm dessa questão de traição. Vivemos numa sociedade em que as pessoas traem umas às outras, traem do ponto de vista sentimental e outras traições. Por isso, o bispo, o pastor, o presbítero tem que ter só uma mulher. Porque desde os primórdios para já, no contexto, na altura, quando o apóstolo Paulo estava a escrever esta carta, haviam pessoas que tinham mais do que uma mulher. Isso é uma realidade, tanto na cultura judaica como nos gentios. As pessoas tinham. Até ainda hoje, há muitas pessoas legalmente que podem ter mais do que uma, 3, 4 mulheres. Mas mesmo nessa nossa sociedade, que podemos dizer que ajusta-se melhor, as pessoas vão tendo os seus casos extraconjugais, que não é correto. Por isso, para mostrar isso claramente, o pastor, o bispo, o presbítero, não pode ter mais do que uma mulher. Mas a ideia é que não pode só ter mais do que uma mulher, pelo menos não pode incorrer no risco de divórcio. Nós sabemos que há casos excepcionais, o divórcio não é uma coisa aceitável do ponto de vista bíblico, mas há casos excepcionais em caso de adultério. Não vou entrar no caso do adultério, mas um pastor, enfim, que passa por essa situação, fica com a sua autoridade diminuída. Não vou entrar agora na problemática aqui, se pode ou não ser pastor, mas inevitavelmente esse pastor, ele tem grande dificuldade de ter autoridade. E eu, na minha opinião muito pessoal, entendo que essa pessoa não está habilitada a ser pastor. Entendo, pronto. Não sei qual é a vossa convicção em relação a isto. Mas a minha convicção, de acordo com o que a palavra de Deus nos revela, acho que um pastor, uma pessoa que é divorciada, tem grandes dificuldades de autoridade a nível do ministério pastoral, porque vai ter que lidar com as famílias. Como é que uma pessoa, e nós vamos ver a seguir, como é que uma pessoa vai aconselhar um casal se ele próprio já teve uma situação gravemente manchada que deu no divórcio? Quer dizer, essa situação, sim, irmão David. Em relação a isso, só uma coisa. Quer dizer, se teve, mas também na relação de Cristo com a Igreja, o casamento é sempre disto, que o marido, o esposo, o noivo é perfeito, mas a noiva está sempre em pecado. O problema não está no noivo. O noivo é inocente. Deu a sua vida a 100% pela noiva. Cristo sacrificou-se totalmente pela Igreja. O problema está na Igreja, que não corresponde ao noivo. Sim. Então, dessa forma, também cumpre ao pastor por poder demonstrar a Deus e a quem está de boa fé que o problema não está nele. Se assim puder, eu acho. Sim, não sei tão apressado. Eu não estou a dizer que, por exemplo, a questão aqui não é do pastor ter culpa no divórcio ou não, ou a pessoa. O problema aqui, esse é um pormenor colateral. A questão que eu estou a mostrar aqui é da autoridade. Está a perceber? Porque nota só, se uma pessoa que teve caso de divórcio, quer dizer, ele tem um percurso manchado. Houve uma falha, não, porque nota só, para chegarmos ao ponto de divórcio, por mais que possa ser de um lado, podemos dizer a culpa nunca é inteiramente só de uma parte. Pode ter uma parte que tenha mais culpa na situação. Estás a perceber? Porquê? Porque há aqui uma questão, ou a escolha for mal feita, o divórcio é isso sempre. Ou a pessoa escolheu mal. E escolheu mal. Porque quando as pessoas casam, mesmo do ponto de vista secular, é para casar para toda a vida.
certo? O casamento mesmo, do ponto de vista secular, é para toda a vida. Agora, se não, e também do ponto de vista cristão, porque este princípio secular foi buscar no base cristão. A partir do momento que houve uma ruptura, quer dizer, não interessa aqui, é porque as duas partes já estão no erro, porque fizeram escolha errada. Essa é a primeira questão. Não estou a dizer que, tipo, o que eu quero mostrar aqui, a partir do momento que uma pessoa, eu não sei se alguém eventualmente quer falar, fazer um comentário muito bem, mas a partir do momento que um pastor é divorciado, como é que ele pode exortar as famílias da igreja? Como é que pode dizer, olha, marido, vocês têm que ser exemplo para as vossas esposas, esposas têm que ser exemplo para os vossos maridos? Quer dizer, torna uma contradição. A pessoa diz, mas ele também, ele teve uma situação, pronto, quer dizer... Não sei, como estava a dizer, não será culpa, às vezes pode não será culpa dele. Sim, mas aqui, a questão de culpa aqui não é... Sim. Pode dar o exemplo aos crentes para continuarem confiantes nos seus esposos, nas suas mulheres, continuarem sempre assim como estão naquela união. E pode dar esse exemplo aos crentes e fazê-los perceber que as coisas... Irmão, há situações eu estou a compreender o que está a dizer, mas a fé sem obras é morta, está a perceber? Porque o problema aqui não é só de tipo, de dar conselho. Conselho todo mundo dá. Boas ideias sempre todo mundo tem. O problema não é aqui formalização, o problema também, a teoria que se fala tem que corresponder na vertente prática, estás a perceber? Ora, quando a teoria não corresponde à prática, eu não estou a dizer que eles, que a pessoa não sei o que, porque eu sei que às vezes há casos que a pessoa nem tenha culpa, embora tenha parte de culpa, como eu estava a dizer, mas, mesmo neste caso, para o ministério pastoral, ele fica manchado, estás a perceber? Manchado no sentido que, por mais que vai falar, a pessoa pode ouvir, mas vai dizer, mas ele também fica a sua autoridade fica manchada neste aspecto. Irmão João Paulo, sim. É por isso que a palavra diz que tem que ser irrepreensível. Pois, irrepreensível, está a ver? Entra aqui tudo, é questão da qualificação, está a perceber? Porque aqui já não é coisa, porque se uma pessoa, quer dizer, está à frente, está a falar, está a dar moral, o problema de dar só moral, não é, isso só não chega. Também tem que ser uma correspondência prática, está a perceber? Logo, eu entendo que um pastor, nós vamos tendo casos assim, mas eu entendo que esse pastor está muito diminuída na sua autoridade pastoral. Pronto. Mas aqui nós vemos a questão aqui de marido de uma mulher, que eu não vou voltar a explicar, os pormenores, tem que ter só uma mulher. Nem tem que incorrer no divórcio, nem tem que entrar nas questões extraconjugais, e nem de traição, e nem amantes. Tem que ser só marido de uma mulher. Vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Olha aqui como é que o apóstolo Paulo desdobra aqui nas características que deve evidenciar um pastor, um bispo. Nesta versão diz o bispo deve ser uma pessoa de boa reputação, marido fiel, sóbrio, prudente, equilibrado, acolhedor e deve ter capacidade para ensinar. Desde logo, tem que ser uma pessoa sóbria. E a sobriedade aqui, que o apóstolo Paulo mostra, também não está desassociado com a ideia de vigilante. Uma pessoa normalmente sóbria, automaticamente também é uma pessoa vigilante, está atento. Estão a perceber? Ele não descuida, porque ele tem sempre que estar em alerta. E, aliás, não é só os pastores, como também os próprios crentes. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Ou seja, essa ideia também de sermos vigilantes, atentos com a situação. Mas não só isso, honesto. Viver honestamente. Os latinos tinham um conceito, honesto vivere. E na antiguidade, os pretores, os juízes, os magistrados, aliás, até ainda hoje, se impunham que tinham que ter uma postura de honestidade. Viver honestamente. Quer dizer, não viver nas situações de marginalidade, na situação de irregularidade, na situação de ilicitude, etc, etc. A pessoa tem que viver de forma honesta. Mas não só isso, também tem que ser hospitaleiro.
que ser uma pessoa que não tenha problema de acolher os outros, mesmo até os desconhecidos. Quer dizer, essa pessoa tem que ter a capacidade de poder conviver não só com o seu próximo, mas também até com aqueles que eventualmente não tenham a mesma fé, não tenham a mesma doutrina, a mesma convicção. Mas além desta convivência só por si, a pessoa também tem que ter capacidade de ser hospitaleiro. E hospitaleiro aqui é abrir para o convívio. Ter as portas da nossa casa aberta. E quando digo aberta aqui, é de podermos receber as pessoas para um almoço, convidar, almoçar e jantar. Sobretudo, neste caso, as pessoas que estão numa situação de vulnerabilidade. Convidarmos a pessoa não precisa só ser comida, pode também ser oportunidade para nós convivermos, tomarmos um café e conversar. Mas a ideia aqui é de termos a nossa porta da nossa casa aberta para receber os outros, para ter hóspedes. Aqui na nossa cultura, isso não é muito comum. E essa realidade também afeta a própria realidade da igreja, que é mau. Há pessoas que não têm essa... que não têm inclinação para receber outras pessoas, a não ser familiares, mas receber outras pessoas nas suas próprias casas parece que é coisa de outro mundo. Mas o pastor não pode ser assim. O pastor tem que ter a sua casa aberta, mas ser hospitaleiro, sobretudo com aquelas situações que estão numa situação de vulnerabilidade, nomeadamente os órfãos, os estrangeiros e as viúvas. Essas pessoas, os pastores, têm dever e obrigação, de vez em quando, de ter uma comunhão com essas pessoas, convidando para as suas próprias casas e encorajá-los, exortá-los. Não estou a dizer agora como uma pessoa... Isso estende-se a todos, mas de forma mais especial, é aquelas pessoas que nós sabemos que não têm ninguém. Nós temos aqui na nossa igreja pessoas que estão cá que não têm família. E os pastores têm que ter essa capacidade de vez em quando convidar essas pessoas, porque esse convívio vai permitir o pastor inteirar também melhor da situação daquela pessoa. Está a perceber? Não só dar essa hospitalidade, mas também até ser solidário de vez em quando, dar apoio na medida do possível. Estão a perceber? Se caso justificar. Há caso pode não justificar. Mas só ser hospitaleiro já é bom. Isso é uma grande virtude. Não é só isso. O pastor também tem que ter capacidade para ensinar. Apto para ensinar. Nós sabemos que para ensinar tem que ter conhecimentos. E este conhecimento que eu estava a dizer, conhecimento da palavra. A pessoa tem que ter instrução. Não pode ser um neófito. O que é neófito? Um principiante, um novato na fé. Não. Tem que ser uma pessoa experimentada já na vida cristã, que conhece a palavra. Não de forma superficial, mas de forma aprofundada. E depois não dado ao vinho. Não dado ao vinho aqui, não deixar dominar pelo vinho. Ou seja, não se entregar à embriaguez. Estão a perceber? Naquela ideia, tem que procurar guardar sempre todas as suas faculdades. Porque vocês sabem que o vinho, quando uma pessoa fica embriagado, ela às vezes atua fora do seu próprio controle. Isto é a razão, às vezes, quando há contenda das pessoas que estão ou que bebem, a pessoa diz assim, desculpa o fulano, o que falou não foi ele que falou, foi o vinho que falou nele. Ou seja, porque a pessoa não tem autodomínio. Porque quando está embriagado, vocês já ouviram essa expressão, mas é uma expressão típica. Desculpa lá o fulano, não foi ele que falou, foi o vinho que falou nele. Porque a pessoa está fora de si, bebe, pode dizer palavrões e pode até fazer coisas impensáveis. Há muitos, sobretudo homens, que bebem e chegam e batem na mulher, mas depois arrependem-se quando estão bem. Quando estão bem parecem santos, mas quando estão embriagados fazem coisas impensáveis. Pronto. Neste aspecto, não deve ser dado o vinho, ou seja, não deve entregar as bebideiras para o ponto de embriagar e estar a fazer figuras tristes. Naturalmente, se puder tomar um copo de vinho, moderadamente, para não entrar em estado de embriaguez,
Sim, mas aqui a questão aqui é o limite da moderação, de não se entregar, a vinho, de não ficar viciado no vinho e, consequentemente, poderá ter situação descontrolada. É mais nesse aspecto, não, pronto, enfim. Mas depois, ele vai continuar não espancador, não pode ser uma pessoa violenta. Estão a perceber? Não pode ser uma pessoa violenta. E essa ideia não pode ser uma pessoa violenta, é uma pessoa que não entra em problemas, conflitos, situações de conflitos que envolvem violência verbal, violência física e violência psicológica, etc, etc. São aquelas pessoas conhecidas como pavio curto. Pois, não podem ser assim. Tem que ser pessoas muito coisas. Há pessoas que são muito violentas na linguagem, na forma como falam, insultam facilmente o outro, magoam facilmente o outro e às vezes até chegam vias de facto, através de pancadarias, etc, etc. Ora, um pastor não pode ter essas condutas. Mas ao mesmo tempo que não pode ter essas condutas que nós já mencionamos, também não pode ser cobiçoso de torpe ganância. Não pode ser cobiçoso. Ou seja, não levantar, ser sempre uma pessoa equilibrada, uma pessoa, enfim, que não é materialista, que não é uma pessoa que tem ganância, sobretudo ganância do dinheiro e outras ganâncias mais, questões materiais. Nem de torpe ganância, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso. A ideia de moderação entra em contradição com uma pessoa contenciosa, uma pessoa que gosta de conflitos, gosta de problemas, e tão pouco avarento, não pode ser avarento. E aqui essa ideia expressa aqui a ideia de não ser também uma pessoa que gosta de contrapartidas, que gosta de, enfim, explorar, que gosta de tirar dividendos, que gosta de aproveitar. Isso era a ideia de ser também interesseiro. Mas, além disto, tem que governar bem a sua própria casa, tendo os seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Ele tem que saber governar a sua própria casa. E, neste caso, tem que controlar a sua esposa, a sua mulher e os seus filhos. A mulher não pode ter uma conduta inapropriada, como nós vemos no domingo passado. Aquela exuberância na forma de vestir e a sensualidade também na forma de estar e, sobretudo, ser bisbilhoteira, como nós vamos ver, mexericos e de conversar e tudo e mais alguma coisa. Não pode. Mas, além dessa questão que a mulher tem que controlar a mulher, que tem que ser também exemplo, e os próprios filhos, as pessoas que estão sob seu domínio. Já viram agora um pastor ter um filho que é drogado, também fica condicionado o seu ministério. Eu não estou a falar se já for velho e não está na dependência do pastor. Mas quando está sob alçada na casa do pastor e ter uma postura inapropriada, quer dizer, afeta a reputação do pastor. Porque temos pessoas na igreja, temos crianças, temos adolescentes, temos jovens, e as pessoas veem. E às vezes, falando por experiência que as pessoas sabem, as pessoas veem sempre a família pastoral. Então, se a mulher não faz isso, se os filhos não fazem, por que tem que ser eu? Às vezes, nessa perspectiva errada, o que não deveria ser. Mas a família do pastor tem que ser reflexo, modelo para outras famílias. E essa é a razão pela qual o pastor tem que saber cuidar bem da sua própria casa, governar bem a sua casa, tendo os seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus. Essa é aquela ideia que nós estávamos a falar, questão do divórcio, nota. Para chegar ao ponto de divórcio é porque não houve uma boa gestão da casa, certo? E se não sabe fazer essa gestão, que é uma situação mais alimentar, como é que essa pessoa vai poder fazer gestão da casa de Deus? Está a perceber? Não sei se já respondi essa questão. É questão aqui de realidade prática. O testemunho tem que corresponder à vivência prática. E depois ele vai, não neófito, essa ideia iniciante,
para que, ensoberbecendo, não caia na condenação do diabo. Ou seja, um iniciante, quem não conhece a palavra, um neófito, tem a tendência de se orgulhar facilmente. Aliás, isso é realidade geral. Um ignorante acha sempre que sabe mais. Quanto mais nós somos inteligentes, quanto mais somos sábios, mas reconhecemos que não sabemos nada. Aliás, já dizia um grande filósofo, só sei que nada sei, que é Sócrates. Só sei que nada sei, mas é um grande coisa. A pessoa, quanto mais está a ser sábia, mais reconhece que ele ainda é ignorante. Só o ignorante que acha que ele já sabe tudo. Mas é ignorância. Por isso, estas pessoas que são ignorantes na palavra de Deus, ou seja, que são iniciantes na palavra, que não conhecem bem a palavra de Deus, para eles chegar ao ministério pastoral, caem muitos erros. Erros doutrinários, de heresia e até de querer vangloriar-se. E o pecado levou o diabo a cair no céu e os anjos a serem transformados em demônios. Porque eles queriam ser igual a Deus. Logo, uma pessoa que é experiente e conhece a palavra sabe que nós não podemos nunca vangloriar. Sabe isso, pronto. Mas depois ele vai ainda dando sequências. Convém também que tenham um bom testemunho dos que estão de fora, para que não caiam em afronta e no laço do diabo. Porque aqui há uma armadilha generalizada do diabo para levar essas pessoas a caírem. A pessoa tem que ser vigilante, a ideia que nós falamos, sóbrio e ao mesmo tempo ter uma boa reputação, quer seja de dentro, quer seja de fora. Isso não quer dizer que tem que ser uma pessoa unânime, porque mesmo os crentes são objeto de chacota e despeito. Mas as pessoas que nos criticam reconhecem a nossa idoneidade. Podem dizer assim, olha, o Hugo é fanático religioso, mas ninguém no trabalho do Hugo, na sua vizinhança, diz, pá, esse tipo é um mentiroso, um aldrabão, um corrupto. Não diz isto. Estão a perceber? Não diz. Podem dizer, pá, aquele tipo ali tem mente fechada, é muito religioso, é muito inflexível, é muito fanático, etc, etc. Mas isso não é nada grave. Agora, quando dizem, pá, o tipo é mentiroso, esse é um traidor, é um tipo, enfim, karma conflito, já não é bom. Acho que as pessoas do mundo não colam isso aos crentes. Podem dizer outras coisas que nós já sabemos, mas isso não belisca a reputação. A pessoa dizer, pá, é fanático religioso, ele gosta muito da igreja, pá, esse tipo é muito radical com as coisas de Deus. Isso não... Enfim, aqui a ideia aqui não é unanimidade que o crente deve ter, mas que seja considerado idôneo, que seja considerado uma pessoa de boa reputação. Tenho que acelerar. Depois, a ideia é não cair na armadilha do diabo. Depois, no versículo, da mesma sorte, os diáconos sejam honestos. Agora começa com os diáconos. Os diáconos são pessoas que eram preparadas para servir na igreja. No Atos capítulo 6 está lá. Eles auxiliavam os pastores, os bispos, para os pastores poderem concentrar exclusivamente no ministério da palavra e na oração. Os diáconos cuidavam de outros ministérios da igreja, sobretudo servir na mesa e servir aos pobres. Essa foi a sua missão inicial e continua até os dias de hoje. Mas nota, de mesma sorte, os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, aquelas coisas, não dados muito ao vinho, não cobiçoso de torpe ganância, guardando o ministério da fé é uma pura consciência, quer seja, guardar aquilo que receberam do Senhor, conservar a doutrina da fé, com pura consciência. E depois no versículo 8, também estes sejam primeiro provados, depois sirvam se forem irrepreensíveis. Eles têm que ser provados. Nós sabemos que não é qualquer um só que pode levantar e ser diácono da igreja. Além de questões que nós falamos, questão de conhecimento, essas pessoas também são votadas. Aliás, como é o modelo da nossa igreja aqui. Nós vamos chegar ao final do ano, em princípio todas as pessoas são elegíveis no escrutínio que é feito, e os que se mais conseguiram votos, esses é que passam para ocupar esses cargos. Logo, um sistema de votação, de voto secreto, que as pessoas vão votando, pronto. Ou às vezes pode haver uma proposta, mas essa proposta tem que ser sufragada com votos de maioria das pessoas que estão presentes. Estão a perceber? Logo, a questão aqui que nós vemos, questão de idoneidade, ou seja, eles são provados, e esses provados aqui, para depois exercerem, é esse escrutínio que são passados. Pronto. Mas, depois da mesma sorte, as mulheres, ela versículo 11, aqui não sabemos se está a falar de mulheres de diáconos, ou estão a falar de mulheres da igreja, mas
parte do princípio de falar mulheres do diácono, porque depois vai voltar a falar dos diáconos. E depois, da mesma sorte, as mulheres sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. Ou seja, as mulheres, essas mulheres dos próprios diáconos, devem também ser pessoas honestas, não maldizentes, não entrar em mexericos, conversas. Porque nós sabemos que às vezes, tanto os pastores como os diáconos, têm muitos assuntos que são tratados na direção da igreja, que não podem passar para terceiro, que são assuntos de muita confidencialidade. Mas suponhamos, em casos que não é requerida, o pastor partilhar uma situação, um diácono partilhar uma situação que está muito sigilosa da igreja, a mulher do diácono ou do pastor não pode estar aí a contar os outros, porque mina também a reputação do próprio marido. Isto é uma questão de bom senso. Pronto. Logo, ele tem que ser uma pessoa honesta, não maldizentes, porque maldizente é falar mal, é criar, não só falar mal, criar intrigas uns contra os outros e dizer inverdades. Estão a perceber? Sóbrias e fiéis em tudo. Também não entrar nessas questões, podemos dizer, de traição e ter comportamentos profanos e por aí fora. E depois os diáconos, versículo, os diáconos sejam maridos de uma mulher e governem bem os seus filhos e as suas próprias casas, porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé cá em Cristo Jesus. Ou seja, aqueles que se destacam assim, essa compensação, não só por ser uma compensação terrena, porque nós sabemos que muitos já que estão a servir como diácono, poderão até vir a ser pastores. Como também eles vão ser recompensados no futuro. Porque há muitas pessoas que começam por serviços da igreja de direção, começam por diáconos e depois chegam a posições mais elevadas até o bispo, neste caso, pastor. Por isso, posições mais elevadas de confiança que há em Cristo. E depois, ele faz essa exortação, escreve-te estas coisas, esperando ir ver-te bem depressa. Mas se tardar para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja de Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Ou seja, esse é o exemplo que o apóstolo Paulo vai mostrando aqui Timóteo, encerrando também a nossa realidade. Timóteo estava em Éfeso. O apóstolo Paulo já não estava lá no capítulo 21, nós vemos, ele se separou, chamou os presbíteros, os anciãos e despediu deles. E deixou ali Timóteo. Timóteo estava a fazer um trabalho. Ele dá aqui essas recomendações que eu disse, recomendações vinculativas, para ele poderem ter um ministério bem sucedido. Mas este desafio dos pastores e diáconos também é um desafio que se estende a todos os crentes. Alguns aqui já temos alguns que são casados. Acho que são 3 pessoas aqui. 3 pessoas, sim. 3 pessoas que são casadas. 4. Jacques também é casado. Estás assim, pronto. E o Oséias também. Não, já acho que é 5. 3, 4, 5. 5, sim. 5 pessoas que são casadas, também isso se aplica. Por mais que não sejam pastores, que não sejam diáconos ou diaconisas, isso contam que também faz parte. Tem que ser pessoas de boa reputação, pessoas conhecedoras da palavra, de boa fama, não torpe ganância, não cobiçoso, etc. Isso tudo aplica. É claro que de forma mais redobrada para com os ministros da igreja, nomeadamente os pastores e os diáconos. Porque ao falso testemunho desse cria mais estragos na igreja do que propriamente qualquer membro. Mas todos são convocados a honrar esses deveres aqui, não só para o nosso próprio bem espiritual, para o bem espiritual das nossas famílias, para o bem espiritual da própria igreja, em última instância para a glorificação do nome de Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a honrar estes valores, estes princípios e que continuemos a ser vasos de bênçãos na mão de Deus. Não sei se alguém quer fazer algum comentário. Se não existir, se não houver, vamos terminar com uma palavra de oração e vou pedir à irmã Sónia para nos terminar com uma palavra de oração. Faz favor. Muito obrigada por mais uma vez podermos estar reunidos na tua casa, Senhor, e pela forma como podemos orar para a tua palavra. Que realmente nós possamos olhar para este texto e pela forma como Paulo exorta, e que nós possamos fazer uma análise de nós próprios, Senhor. Que nós possamos verificar aquilo que nas nossas vidas não está mais correto, Senhor. Que nós deixemos o teu Espírito atuar em nós para que tudo isso possa ser moldado, Senhor. E que realmente tu, como oleiro, possas moldar as nossas vidas para nós podermos também dignificar muito melhor o teu trabalho e possamos ser melhores testemunhas
daquilo que tu és na vida de cada um de nós. Acompanha-nos durante o resto deste dia e principalmente que tu te agrades do culto que te vamos prestar, porque o fazemos em nome do nosso Salvador Jesus, que quebrou as barreiras para podermos dialogar diretamente contigo. Amém. Amém.